Glória a Deus. Ver Jesus, irmão, não é com os olhos materiais, mas com os olhos espirituais. Os nossos olhos é aberto. Aleluia. E quando ele é aberto, quando nós ouvimos a palavra e cremos, a palavra diz que o Espírito de Deus, né, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Glória a Deus. O que quer dizer isso? Ele nos convence do pecado e que somos pecadores. Aleluia. Da justiça, porque quando o Espírito de Deus nos convence que Jesus é o único que pode nos justificar diante de Deus. E do juízo, é aquele que nos convence de que um dia todo homem vai passar pelo juízo. Glória a Deus. A Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo. Mas o cristão, irmão, passa também pelo juízo, mas não o juízo condenatório. Aleluia, porque em Romanos capítulo 8 diz agora que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque, aleluia, o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E João, ele disse: menino, não pequeis, aleluia, mas se pecar, nós temos um fiel advogado perante o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E nós estamos aqui nesta noite, meus queridos irmãos, na presença do Senhor, porque Jesus tem perdoado os nossos pecados. Louvado seja Deus, aleluia, porque verdadeiramente nós não somos mais escravos do pecado. Jesus nos libertou da força do pecado. Mas, aleluia, o velho homem, né, aquela luta diária, né? E por isso João diz: não pequeis. Mas se acontecer um acidente, é claro, né? Louvado seja Deus. Aí nós temos um recurso, o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é aquele que intercede por nós. Louvado seja Deus perante o Pai. Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, a primeira coisa, que quando a arca do Senhor estivesse passando, né, diante do povo, eles se levantassem e seguiam. Glória a Deus. Jesus nos fala, meus queridos irmãos, de seguir a Jesus. Nós sabemos que a arca da aliança era um símbolo de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus, aleluia, ele fez uma aliança conosco. No dia da ceia, né, ele disse: aleluia, essa é a nova aliança do meu sangue. Porque antes de Jesus, a aliança de Deus com o homem era a lei. Mas a lei era difícil. A lei, aleluia, só mesmo uma parte do povo de Israel, até uma parte não conseguia. Aleluia, porque há muitas ordenanças, muitas coisas. Mas Jesus veio para inaugurar um novo caminho. Aleluia, o caminho excelente, mais excelente. Deus diz através do profeta, aleluia, Isaías, né, que Deus iria inaugurar um caminho mais excelente. Aleluia, e esse caminho é Jesus. Nós lemos em João capítulo 14 dizendo, ali quando Filipe perguntou: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Ele disse: eu sou o caminho. Glória a Deus. Por isso que quando a arca passou, irmão, a ordenança era que o povo levantasse e seguisse a arca. Glória a Deus. Por quê? Porque a arca estava indo em direção, aleluia, ao Rio Jordão, a qual iria se abrir, aleluia, e o povo entrar na terra prometida. E assim, meus queridos irmãos, somente seguindo ao Senhor, aleluia, assim como o povo de Israel seguiu a arca para poder entrar na terra, aleluia, assim também a igreja, o cristão, aleluia, aquele que é lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro, vai entrar somente seguindo a Jesus. Infelizmente, meus queridos irmãos, no tempo de nosso Senhor Jesus Cristo, quando estava aqui na terra, muitos deixaram de segui-lo, muitos deixaram, aleluia, por coisas muitas vezes irrelevantes. Nós encontramos que Jesus tinha 70 discípulos, né? E Jesus deu a eles poder e disse: vai pelas praças, pelos valados da cidade, aleluia, expulsar os demônios, curar os enfermos, pregar o evangelho. E a Bíblia diz que os 70 discípulos saíram, aleluia, e voltaram no final do dia alegres, regozijando: Senhor, em teu nome os demônios saem. Aleluia, em teu nome os enfermos são curados. E Jesus disse: aleluia, não estáis apenas alegres por causa dos milagres, aleluia, mas antes de alegrai-vos,
porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Mas o tempo passou, Jesus pregando aqui e ali, até o dia que a multidão veio para ouvir a sua palavra, lá no deserto. E quando Jesus terminou, irmão, alguém disse para o Senhor: Senhor, é bom despedir um pouco, mas está aqui o dia inteiro sem comer nada. Eu disse: tudo bem. Tem alguém aí alguma coisa para comer? Ninguém tinha nada. Ela apareceu um jovem, né? Tinha 5 pães, 2 peixes. Eu disse assim: eu tenho que esse pouquinho aqui, de pão, peixe. E a Bíblia diz que Jesus mandou que os discípulos pegassem 6 cestos e partiu o pão entre os 12, partiu os peixes entre os 12 e disse: pode alimentar a multidão. Aí alguém olhou e disse: Senhor, isso é tão pouco só dá, aleluia, para uma pessoa. Glória a Deus, mas segundo a tua palavra. E eles saíram, meus queridos irmãos, aquele pouquinho ali, né? E quando o primeiro lançou a mão, ali ele tirou, ali apareceu mais, e assim foi acontecendo os 12 cestos, e a Bíblia diz que aqueles 5.000 homens, fora mulheres e crianças, comeram, aleluia, e quando os discípulos voltaram, os 12 cestos estavam cheios. Porque, meus queridos irmãos, aleluia, o nosso Deus não é Deus mesquinho, não. Não, nada disso, aleluia. Ele prepara um banquete no deserto, né? Aleluia, glórias a Deus. E ali aqueles poucos pães e peixes alimentaram aquela multidão. Mas aí, meus queridos irmãos, o povo ficou admirado. Como é que Jesus fez isso? Que coisa, que milagre, aleluia. E terminou, a parte foi embora para casa. No dia seguinte, o povo voltou para procurar Jesus, mas Jesus já tinha ido para o outro lado da Galileia, e eles foram atravessar o mar, né, pelo outro lado, né, aleluia, e encontraram Jesus. Disse: mestre, como é que tu chegou aqui? Aleluia. Aí Jesus percebeu, esses que voltaram, não voltaram para ouvir a palavra não, sabe o que eles queriam? Era mais pão. Aí Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. E começou a fazer um discurso para eles, dizendo que Moisés pediu a Deus e Deus enviou o pão do céu, que era o maná. Mas aqueles que comeram daquele pão, um dia morreram. Mas Jesus disse: aquele que comer do pão que ele der, aleluia, terá a vida eterna. E começou a pregar, falando acerca da sua pessoa, ensinando aquele povo que ali estava, meus queridos irmãos, aleluia, que não deveria vir a segui-lo por causa do pão. Não que Jesus não desse pão, mas ele estava querendo mostrar que o mais importante não era aquele pão que ele multiplicou e todos comeram e se saciaram, não. O mais importante era a palavra que ele tinha pregado. Aleluia. E a Bíblia diz que alguns começaram a dizer: é duro esse discurso, quem o pode ouvir? Glória a Deus. E daí a diferença, irmão, daquele que segue a Jesus e que não segue, né? Aleluia. Porque aquele que segue a Jesus, com pão ou sem pão, ele está seguindo a Jesus, amém, irmão? Agora, aqueles que são interesseiros, então muitos por aí que seguem a Jesus, aleluia, por aquilo que ele dá, aleluia, glória a Deus. Tem pão, ele está lá, se não tem, ele não está. Mas nós não podemos seguir a Jesus por aquilo que ele nos dá, nós seguimos ao Senhor por aquilo que ele é. Glória a Deus. E a multidão foi embora. Aí Jesus olhou, só tinha os 12. Aleluia. E Jesus passou a peneira também nos 12, irmão. Porque Jesus não quer saber, irmão. Lógico que quanto mais melhor, lógico, a salvação está para os homens. Mas, irmão, para ele, não adianta ter multidão, se a multidão quer pão. Jesus quer os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito de verdade, amém? Ele disse a mulher samaritana, glória a Deus, que Deus procura, aleluia, aqueles que verdadeiramente o adoram. A mulher perguntou: onde é que é o lugar certo de adorar a Deus, Senhor? A mulher samaritana para Jesus: é no monte? Como ensina, aleluia, aqui o samaritano, o lugar de buscar Deus é no monte? Ou é lá no templo, como dizem os judeus? Eu não disse: nem no templo, nem no monte, porque é chegada a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Glória a Deus, aleluia. E esses tais que são procura, né? Glória a Deus.
E Jesus perguntou para os 12: não quereis vós também retirai-vos? Olhou para a cara do outro e disse: Senhor, para que iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna. Glória a Deus, aleluia. E assim, irmão, José disse: quando vocês verem a arca passar, seguia. Glória a Deus, seguia ao Senhor. Seguia ao Senhor para obedecer a sua palavra, estar sempre em oração, buscando a face do Senhor, santificando a sua vida. Glória a Deus, pautado na palavra. Isso é seguir ao Senhor. Uma certa vez Jesus vinha passando e chegou um e disse: mestre, mestre, quero te seguir. E Jesus disse: quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e segue. Glória a Deus. Negar a si mesmo, aleluia, é colocar a sua vida na direção de Deus, aleluia. Agora diz o apóstolo Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é que é negar a si mesmo. Em primeiro lugar, Jesus. Eu quero fazer assim, ser assim, mas se Deus quer assim, 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 assim eu vou fazer, porque Ele é que manda na minha vida, né, irmão? Isso é negar a si mesmo. Tomar a cruz, aleluia, fala de vencer as dificuldades, aleluia, que apesar das dificuldades, estou seguindo a Jesus. Tomar a cruz, meus queridos irmãos, a Bíblia diz que Jesus pegou a cruz e foi até o Calvário. Glória a Deus. Ele podia rogar ao Pai, ele mesmo disse isso, e o Pai enviaria uma legião de anjos que livraria. Mas não, Jesus, aleluia, foi até o fim, aleluia. Lá no jardim disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Glória a Deus. E Ele cumpriu a vontade de Deus, que é subir naquela cruz, irmão, e derramar o seu sangue por nós, pelos nossos pecados, e conquistar essa tão grande salvação. Aleluia. E quando a Bíblia diz que nós devemos tornar a nossa cruz, isso quer dizer o seguinte, meus queridos irmãos: que todos nós entraremos no céu, mas enquanto estivermos aqui na terra, vamos ter cruz para carregar, vamos ter dificuldades. Agora, nada se compara com a cruz de Jesus, não é verdade? Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então nós devemos entender que nós temos dificuldades, que nós temos, aleluia, adversidades, mas levando a nossa cruz, aleluia, dando glória a Deus, é a segunda coisa importante, aleluia, para seguir ao Senhor. Então toma a sua cruz e segue-me. Seguir ao Senhor fala de estar pautado na sua palavra, seguindo a sua palavra, e é assim que o cristão caminha. Então Josué disse: olha, quando vocês verem a arca passando, seguia. Glória a Deus. Segunda coisa que disse Josué, meus queridos irmãos: haja uma distância entre a arca e vocês, cerca de 2.000 côvados. Aleluia. Para quê? Para que todo o povo tivesse visão da arca. Porque se tivesse um sacerdote, aquele monte de gente em cima, todo mundo não está vendo. Então Josué estabeleceu 2.000 côvados de distância. Aleluia. Para que todos estivessem olhando para a arca. Glória a Deus. 2.000 é sugestivo, né, irmão? É profético. Quanto tempo tem que Jesus veio a esse mundo? Cerca de 2.000 anos. E quando Josué disse a distância da arca para o povo, é de 2.000 anos. Nós estamos, irmão, há 2.000 anos em que Jesus está lá no céu e nós estamos aqui. Uma das preocupações dos apóstolos, irmãos, é que Jesus ia para o céu, e como é que eles iam ficar? Mas Jesus disse: não vos deixarei órfão, mas enviarei o Espírito Santo, o Espírito de verdade, que vos ensinará e vos fará lembrar de tudo aquilo que eu vos tenho falado, e eis que estão convosco. Então o Espírito de Deus, irmão, deu prosseguimento à presença de Jesus. Aleluia. Jesus foi para o céu, mas o Espírito de Deus veio. Glória a Deus. E é a mesma coisa, porque aonde o Espírito de Deus está, Jesus está. Onde Ele está, o Espírito de Deus está. Glória a Deus. Aleluia. Porque nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo conosco. Aleluia. E Jesus foi bem claro: aquele que não tem o Pai não tem o Filho, e quem não tem o Filho não tem o Pai, e quem não tem os dois não tem o Espírito Santo, né? Glória a Deus. Então nós caminhamos com os três. Por isso que a Bíblia diz que a nossa vida está escondida em Cristo, em Deus. Aleluia. E aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então, irmão, quando o Senhor deixou, né, a ordenança para Josué dizendo, aleluia,
que o povo deveria estar olhando para a arca, louvado seja Deus, e dava uma distância de 2.000 côvados. Isso fala, meus irmãos, profeticamente, de que o tempo da graça do Senhor, aleluia, para a salvação da humanidade, é cerca de 2.000 anos. Glória a Deus. Então é o tempo que nós estamos aqui, aleluia, desde que Jesus Cristo subiu para o céu, e ele em breve voltará. Glória a Deus, aleluia. Por quê? Porque ele voltará para nos levar, aleluia. Nós que estivermos vivos, atravessaremos esse universo e entraremos no céu. E os que morreram em Cristo vão ressuscitar e juntamente conosco subiremos, meus queridos irmãos, para encontrar com o Senhor lá no céu. Louvado seja Deus. E o crente que tem essa esperança é porque está olhando para Jesus, aleluia. É porque está atento, aleluia, olhando para o Senhor, aleluia. Louvado seja Deus. Por último diz o seguinte: e Josué disse ao povo também: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Glória a Deus. Santificai-vos. A santificação, irmão, a Bíblia é clara. Sem ela, ninguém verá o Senhor. Glória a Deus. E a nossa caminhada, meus queridos irmãos, nós passamos por provações, por dificuldades. Por quê, irmão? Porque o diabo, ele vem, né? A Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e destruir, para nos impedir de entrar no céu. É a nossa guerra espiritual. Glória a Deus. Quando o apóstolo Paulo, né, como nós dizemos, escritor dos Hebreus, ele fala acerca das armaduras de Deus. Paulo fala acerca das armaduras de Deus, quer dizer, a armadura é uma só que tem 6 itens importantes. Ali fala, meus queridos irmãos, o poder que Deus dá ao cristão, ao crente, aleluia, para combater. Combater, aleluia, como diz o apóstolo Paulo, um bom combate. É um combate pela fé. Glória a Deus. O apóstolo Paulo diz que combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Aleluia. Ele está falando de que ele pode colocar essa guerra espiritual, irmão. Porque a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E o diabo, irmão, ele prepara laço. Quando no Salmo 91 diz que ele desfará o laço do passarinheiro. Aleluia. Isso fala de quê, irmãos? Que Deus desfaz os laços. O Senhor nos dá livramento. Como no Salmo 91 diz, aleluia, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Glória a Deus. Direi do Senhor: ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Louvado seja Deus. E como ele mais à frente vai dizendo, aleluia, que ele nos dá um escudo e broquel. Glória a Deus. E quando, irmãos, o crente está com o escudo na mão, aleluia, o broquel é aquela arma tipo um bastão com pontas, né? Aleluia. E ali ele vai se defendendo, vai atacando, e a Bíblia diz em Hebreus capítulo 6, que nós temos o capacete da salvação, aleluia, que é a certeza de salvação, certeza que somos filhos de Deus. Então o capacete da salvação, aleluia, os lombos cingidos com a verdade, quer dizer, a nossa veste, né? Aleluia, nós estamos revestidos da palavra de Deus, a verdade, aleluia, andando na verdade, vivendo a verdade. E Jesus dizia: em verdade vos digo, porque ele é a própria verdade. Aleluia, louvado seja Deus. Então ele mesmo disse: sou o caminho e a verdade. Aleluia, se andarmos em Cristo, nós estamos andando na verdade. Louvado seja Deus. E quem anda na verdade, meus queridos irmãos, pode ter certeza que tem o respaldo de Deus, aleluia, porque ele confirma a sua palavra na vida de todo aquele que anda na sua palavra, que é a verdade. Glória a Deus. Vamos seguir com a verdade. A couraça da justiça. O que é a couraça da justiça? Simplificando, irmão, o soldado romano tinha aquela couraça, né? Porque se tivesse um golpe de espada, batia ali, dava uma certa proteção, né? Glória a Deus. E o cristão, irmão, que anda na verdade, ele tem, aleluia, a couraça da justiça. O que quer dizer isso? Nós somos justificados por Deus, nós andamos na justiça, que é andar na palavra. E não é qualquer golpe do diabo que vai nos atingir, não, porque tem a couraça da justiça, amém, irmão?
Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, nos atacam, mas aquilo é anulado. Por quê? Porque nós temos a couraça. Louvado seja Deus da justiça. Nós andamos na verdade. Alguém vai, aleluia, e fala alguma palavra, né, mentirosa contra nós, alguma calúnia, aquilo cai por terra. Por quê? Porque andamos na verdade. Quem nos justifica é Deus. Amém, irmão?